Jesus, o nosso modelo e guia. Ali na passada do Natal, no primeiro domingo seguinte, nós fizemos uma fala sobre Jesus. E dizíamos que, embora já tivesse passado o Natal e depois de um dezembro pleno de mensagens cristãs, nós ousaríamos falar sobre Jesus. Dizíamos que nós, espíritas, falamos aos quatro ventos que somos cristãos todos os dias do ano, que não seria apenas no Natal ou em dezembro. Vamos confirmar isso hoje, voltando a esta questão. E aqui um pequeno parêntese de um fato interessante que nós observamos ontem ou anteontem. Esses pequenos recortes de um podcast ou coisa parecida, de alguém que falava exatamente sobre Jesus. E dizia essa pessoa que tinha observado que a maioria, ou grande parcela, vamos colocar assim, grande parcela das igrejas que se apresentam como cristãs, tem centrado o seu discurso nas fontes do mal, a origem do mal, como que ele se procede, como evitá-lo e assim por diante, mas que ela observava que no Espiritismo acontece de uma forma um pouco diferente, que a mensagem espírita ela é toda centrada dentro do pensamento de Jesus, dentro do Evangelho, que ela observava que nós espíritas, quando pregamos o cristianismo, o pensamento cristão, e que ele está presente em toda a doutrina. Isso nos encheu o coração de alegria ao observar que ela tinha razão, porque nós observamos que 90% das nossas falas, elas estão centradas ou citam pensamentos originariamente cristãos. E que o nosso discurso permaneça sempre centrado nos evangelhos de Jesus, que é a porta, sob as luzes da doutrina espírita, que é a chave que abre esta porta. E seja sempre o discurso na direção do amor, do bem, da construção espiritual. Nós recebemos no Clube do Livro, no mês anterior, aliás, esse mesmo, mês de março ainda, esse livro, As Leis Morais e Saúde Mental. Com isso, o abraço fraternal da nossa amada Casa Espírita Mãos Unidas a todos. E olhem só essa mensagem que largávamos, perdoem fazer esse corte, mas ali está. Jesus não é uma personalidade a ser adorada no pensamento de Emmanuel, mas uma verdade a ser vivida. Que nós consigamos construir a nossa vida dentro desse princípio, do princípio cristão, mas para ser vivido e não para seguir um ídolo ou algo que o vale. Nesse livro, lá no seu capítulo 1, está a lei divina ou lei natural, que inicia com esse pensamento, que é a questão 624 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec propõe aos espíritos essa indagativa: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Aquele que realmente nós possamos seguir, porque se retrata como um verdadeiro profeta. E os Espíritos nos dizem que o verdadeiro profeta é um homem de bem. Isso nos remete de volta ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeito, quando vai fazer a descrição quase que detalhada de um homem de bem. Vamos retornar ao Evangelho depois de olhar esse texto. Ele é dessas coisas assim que mexe profundamente nos refúgios da nossa alma. Esse texto, o homem de bem, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas complementa dizendo, inspirado por Deus, e não dito inspirado por Deus, mas que sua fala é inspirada na verdade,
em Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e seus atos. Mais um entre parênteses. No programa Visão Espírita, ontem à tarde, programa da União Municipal Espírita, que é veiculado pela Rádio Cruz Alta, AM, e pelo Facebook da Rádio Cruz Alta também, portanto, de acesso fácil a todo e qualquer um, mesmo que não tenhamos mais os nossos radinhos de pilha AM, com a sincronia AM, podemos pegar pela internet, nos vários apps de rádios, ou até mesmo pelo Facebook da Rádio Cruz Alta, o programa Visão Espírita. E o nosso Antônio Ernesto, companheiro lá do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, junto à nossa Estefânia, que faz a apresentação do programa, ele falou sobre os falsos profetas. Para chegar aos falsos profetas, conceituar o que é um profeta e o que é um verdadeiro profeta. E ele repetia, ou dizia primeiramente, sobre essa questão. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e podeis conhecê-lo não apenas pelas suas palavras, mas também pela sua atitude, pelo seu jeito de ser. Ele representa o que fala na direção do bem, da construção espiritual. Esse capítulo do Livro dos Espíritos, se referindo ao capítulo 1º da terceira parte do Livro dos Espíritos, lei divina ou lei natural, nos diz que esta lei, a lei de Deus, está na nossa consciência. Ela existe e é a mesma chamada lei natural, que é também a mesma coisa. Constituindo-se esta na lei própria de Deus. Onde está a lei divina? O que é a lei divina? Não está sujeita à mudança, a lei divina, ou a lei natural. Nós é que não a compreendemos na sua extensão e não compreendemos, portanto, ainda toda a sua aplicabilidade e as combinações que nós podemos fazer dentro das leis naturais. As leis naturais, ou as leis morais, ou as leis divinas, se completam todas no mesmo princípio. É eterna e imutável como o próprio Deus. Sujeita à mudança são as nossas leis, porque nós estamos em um processo evolutivo de aperfeiçoamento intelectual e moral. Portanto, em via de regra, nós teremos que necessariamente rever alguns conceitos a respeito da vida, a respeito da natureza, a respeito do Espírito, a respeito de Deus, enfim. Nós estamos aprendendo e por isso nós no sentido geral, humanidade, e por isso necessariamente vamos aos poucos tendo que rever alguns pontos, inclusive com relação às nossas leis. E nós, o Brasil, somos um exemplo, porque agora, há bem poucos anos, em 1988, tivemos que refazer toda a nossa Constituição. Atualização, modernização, adequação das nossas leis, as leis humanas, para que ela aos poucos se aproxime da expressão das leis divinas, porque essas são mutáveis. Nós não as compreendemos perfeitamente bem ainda, e por isso aos poucos nós vamos conseguindo encontrar esse caminho. E onde está escrita esta lei? Provoca Allan Kardec aos espíritos que nos dizem que está escrita na consciência, na nossa alma. Nós trazemos em forma de informação, fazendo o paralelo das informações do nosso DNA. Está no DNA divino da nossa alma as informações todas que nós precisamos, e elas vão se desenvolvendo conforme nós vamos nos desenvolvendo, porque já trazemos em nós, inscrita na consciência. Senão as leis completas, o caminho que se nos leva
a esse entendimento mais completo, mais amplo. Nós é que não nos conhecemos ainda. E esse é o nosso processo de autoconhecimento, de autoconstrução. Buscar o entendimento, ouvir, falar, estudar sobre nós, sobre a natureza, sobre o próximo, sobre Deus. E aos poucos nós vamos construindo o padrão da nossa consciência e descobrindo todos os valores que nós precisamos já incutidos no nosso íntimo. Apenas não sabíamos observá-los ainda. Mas esse é o caminho. Esse é o propósito da vida. É através das diversas encarnações que o homem vai desvelando-se. Através das encarnações. Não é uma oportunidade, uma experiência, uma descoberta, a leitura de um grande livro ou uma grande revelação que vai nos trazer a verdade. E nós estaremos prontos. Não, é através de múltiplas experiências, de múltiplas encarnações que nós vamos nos descobrindo, desvelando-nos, fazendo com que se perceba que já trazíamos em nós, em germe, ao menos, mas tínhamos o caminho perfeito do aperfeiçoamento. E, portanto, vamos nos conhecendo aos poucos, descobrindo-nos. E isso não é uma acusação de que nós não nos conhecemos. Não. Observemos que estamos no caminho e, quer me parecer, no caminho certo, para chegar a esse desvelamento ou esse autoconhecimento. Estamos no caminho. É a caminhada, porque esse conhecimento, esse autoconhecimento não é abrupto, não é por uma descoberta, é uma construção, experiência após experiência, e estamos no lugar certo para encontrar o passo seguinte. E com boa vontade, com determinação, com carinho, aos poucos nós estamos construindo esse destino. Está na consciência a matriz das leis divinas. A matriz está lá. Nos mostra o nosso autor que Jorge Andréa, um pouco mais antes, não vou dizer a data para não correr o risco de errar, embora está escrita ali, é só olhar. Nos dizia Jorge Andréa, nos ensinava Jorge Andréa, doutor Jorge Andréa, que nós temos no fórum da nossa alma, em formas de camadas, nós temos o fórum da consciência pura, da inconsciência pura, que é onde está o cerne da nossa alma, onde estão todas as informações que nós precisamos desenvolver. Um fórum incorruptível, para usar a mesma expressão, porque é o fórum da informação divina que nós trazemos em nós, que nós apenas precisamos aprender a desvelar, a alcançar e a conhecer o suficiente. Nós já trazemos em nós a semente da perfeição, nesse fórum incorruptível, num campo chamado inconsciência, que é a nossa alma, em outras palavras. Essa colocação retira de qualquer livro quando diz que está escrita na nossa consciência ou no íntimo de todas as criaturas, independente do seu grau evolutivo, está em si a semente das leis divinas, está inscrita em si as leis divinas. Essa colocação retira de qualquer livro, pessoa ou frente filosófica, religiosa ou qualquer outro, a posse da verdade absoluta. Porque ela já está em nós. E somos todos, portanto, proprietários dessa qualificação divina. Não que nós aí estamos errados. Não, nós estamos caminhando para lá. E é isso que conta. Termina com todas as disputas religiosas.
Porque todas as religiões reclamam para si a posse da verdade absoluta, daquela que vai salvar o ser, vai salvar a humanidade. E nos mostra o nosso autor que, na verdade, nós temos parcelas de conhecimento distribuídas por toda a humanidade, e que é no conjunto das leis, dos conhecimentos, que nós vamos construir a nossa perfeição. Todas elas, as religiões que nos encaminham para o bem, estão corretas e trazem a semente do bem no seu bojo. Não completa. E nos mostra que nós, espíritas, não reclamamos o direito à verdade absoluta. Pelo contrário, dizemos que a salvação está na caridade, que é a expressão usada para se referir ao amor em ação construtivo, fazendo o bem para todos, independente de toda e qualquer outra caracterização. Está em cada um a possibilidade, portanto, de salvar ou salvar-se. Não é na verdade ou na religião, não, é na caridade. Na caridade que está a salvação. E essa está ao alcance de todo, mesmo que se diga ateu. A todos. A caridade não tem propriedade, não é de ninguém. A caridade é o amor em ação. Só isso. Na mais ampla expressão que se possa complementar esta ideia. Situando a doutrina espírita como norte sinalizador para qualquer conhecimento. Quando nos fala no aperfeiçoamento através das encarnações múltiplas e quantas forem necessárias, a doutrina nos mostra o sinal, o caminho por onde vamos alcançar esse nosso processo de aperfeiçoamento. E o caminho para todo e qualquer conhecimento, quando nos diz que nós somos um espírito perfectível. Todos nós somos perfectíveis. Todos nós alcançaremos mais tempo ou menos tempo, mais caminhada ou menos caminhada. Todos alcançaremos o aperfeiçoamento, passo a passo que seja, mas estamos a caminho. E não é dado a ninguém esse caminho absoluto, mas no somatório dos conhecimentos nós chegaremos a esta perfeição, apontando no próprio homem a sua natureza essencial. Em todas as criaturas trazem em si a natureza essencial do ser espiritual, do ser divino. É o próprio Cristo que nos assevera: o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é na alma, é no espírito, é na consciência do indivíduo. É ali que nós vamos construir o reino de Deus. Infelizes aqueles que esperavam que Jesus salvasse o mundo através do seu grande poder de guerra, ou sei lá do que. Ele era um homem de paz, e o seu reino era o da paz, da construção espiritual. E a construção espiritual, ela é feita sem nada, em nenhum sentido, de violência ou de qualquer mal, mas na perfeita paz e equilíbrio do espírito. O reino de Deus está dentro do indivíduo, lá nesse fórum íntimo e incorruptível. E a grande questão, que não quer calar, que nós espíritas fazemos questão, eu acho que é a questão mais citada dentro do movimento espírita, dentro do discurso espírita. A questão 625, que ainda é no mesmo capítulo do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec tem essa ousadia, essa grandeza, essa capacidade de um grande pedagogo, e faz a pergunta direta, sabendo a resposta bem provavelmente,
mas fez a pergunta para que se registrasse a resposta. Qual é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir? De que modelo? E houve a resposta mais curta que está gravada em O Livro dos Espíritos: Jesus. Caracterizando então Jesus como o modelo a ser seguido por todas as criaturas. Então, o tipo mais perfeito que Deus nos legou para servir para nós de guia e modelo é Jesus. Para o homem, Jesus constitui, sequência da mesma pergunta nas observações de Allan Kardec, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus constitui o modelo de perfeição moral que nós podemos alcançar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que Ele nos ensinou é a expressão mais pura da lei divina. É onde nós vamos encontrar com maior pureza a lei divina. Assim, o Espírito de verdade nos apresenta Jesus como o perfil do homem integral. Lembra do livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral? Uma belíssima sugestão de leitura. Vamos observar depois. Então, o Espírito de verdade nos apresenta Jesus como o perfil do homem integral. Jesus é o homem sem ansiedades. Ansiedade é aquela nossa pressa de resolver questões que nós não sabemos resolver, que nós não entendemos perfeitamente bem ainda o mecanismo e por isso nos provoca uma ansiedade. Jesus tinha controle sobre as coisas, portanto, sobre si próprio. Não apressava nada as coisas. Conhecia o tempo certo dos acontecimentos e das evoluções. Caráter reto. Não é como nós que tergiversamos dependendo da situação e dos interesses. Jesus era o mesmo. Caráter reto. Sem dobras, sem desvios. Equilibrado. Não tinha emoções desequilibradas como nós outros apresentamos. Nós precisamos de concentração, de tempo, de meditação, de preparo para encontrar um estado de espírito. Ele tinha esse equilíbrio perfeito sobre si. Brando no falar e no proceder. A sua fala extraía de si e de todos a brandura, sem agressividade, sem expressões grotescas ou desequilibradas. E o seu proceder estava equilibrado com a sua fala. É ou não é um modelo a ser seguido? Sua palavra não se contradizem. Era o mesmo. Diante da criatura que se prostituía, que era cego, que era violento, diante do soldado romano, diante da autoridade romana ou diante do sinédrio, as suas palavras não se contradiziam. Faziam de tudo para encontrar uma contradição e não conseguiram. Por quê? Equilíbrio, consciência, coerência manifesta entre o pensar e o sentir. O seu sentir estava centrado e a expressão do seu pensamento representava isso com clareza e com certeza. Entre o sentir e o agir
Ele não mentia na sua ação final. Era capaz de, em alguma situação, serenar, silenciar, mas não se contradizia. Nunca. Porque às vezes o silenciar já é a resposta. Às vezes não, e muitas vezes. Então, existia coerência entre o sentir e a ação final. Coerência. Exemplo vivo do perdão incondicional. Ele não escolheu, não limitou, jamais. O seu perdão era incondicional à pessoa que falhara, que traíra, que o negara, à pessoa que o queria matar-lhe o corpo, que matou-lhe o corpo, a nós outros que o negamos ainda hoje, a nós outros que tentamos entendê-lo ainda hoje, a sua forma de perdão nos alcança ainda hoje. Nós é que precisamos acertar o passo para não perder o equilíbrio, para não perder o norte, porque Ele vai nos perdoar, porque Ele espera que nós acertemos o passo. Coerência manifesta entre o pensar e o agir, entre o sentir e o agir, exemplo vivo do perdão incondicional e consciência superior. A consciência de Jesus alcançava o horizonte, era superior. Não se detinha a coisas pequenas, alcançava a amplitude, vendo sempre além do presente. Isso está claro quando nós olhamos o Evangelho. A sua fala não era para aqueles homens para aquele momento, era para a humanidade de todos os tempos. E nós nos encontramos ali ainda hoje, por quê? Porque ele tinha essa visão de futuro. Médium por excelência. Que é um médium por excelência, senão aquele ser que está em contato com a verdade, sem precisar que um espírito venha e lhe tome as faculdades e possa revelar alguma coisa. Esses somos nós. Porque Jesus tinha alcance psicológico, mental, espiritual, alcance da verdade perfeita. Médium por excelência, que poderia transmitir a verdade divina com tranquilidade e com facilidade, porque ele tinha esse alcance. Serenidade. Serenidade. É quando ele consegue fazer com que a nossa alma, ainda hoje, alcance paz. E nós consigamos fazer uma vivência na direção da serenidade, nós ainda hoje. Com todas as nossas falhas, com todos os nossos problemas, com todos os detalhes que ainda precisamos acertar, limpar, corrigir em nós. Se nós nos focarmos no seu exemplo, no seu ensinamento, nós alcançamos a mesma serenidade que ele expressou já lá, há 2000 e poucos anos. Traduziu para o mundo a expressão de Deus. Ele mostrou para quem quisesse ver a expressão da divindade de Deus. Ele expressou isso, era visível para todos e qualquer. Não guardava para si o privilégio da perfeição. Não se mostrou como um ser perfeito. A perfeição para ele é uma questão de tempo para todo e qualquer. No âmago da sua psicologia profunda, vamos corrigir então aqui, para que não fale. No âmago da sua psicologia profunda estão sinalizadas as potencialidades da plenitude da plenitude e bem-estar contida dentro do próprio homem, dentro do próprio indivíduo. Nós trazemos em nós todas as potencialidades do homem pleno e do bem-estar.
Terapeuta por excelência tinha uma visão de profundidade. Entendia todas as almas que estavam diante de si. Por mais que enterradas nos seus próprios problemas, nas suas próprias lamas, nas suas próprias ansiedades, Jesus sabia percebê-lo com profundidade. Nós ainda hoje, 2000 anos depois, Ele compreende com profundidade as nossas falhas e sabe esperar também por nós. Jazem ainda dentro de nós possibilidades, verdadeiras capacidades superiores, jazem dentro de nós verdadeiras capacidades superiores, ainda não utilizadas. Nós usamos menos de 10% das nossas potencialidades cerebrais. Nós temos mecanismo para 90% mais do que nós fazemos hoje, do que nós utilizamos hoje. Já dizia o sábio que nem os maiores gênios da humanidade conseguiram usar mais do que 10% da potencialidade do cérebro humano, não do cérebro deles, que talvez fosse diferente, não sei, mas a expressão é colocada assim, 10% das potencialidades do cérebro humano, portanto geral. Porque uma coisa nós temos a máquina perfeita, outra coisa é saber utilizá-la com eficiência. Eu pego um carro desses e ando a 60, 80 por hora e já está bom para não fazer besteira. Um bom motorista, um bom piloto, vamos colocar assim, faz o mesmo percurso com a metade do tempo e com a mesma eficiência ou mais. Habilidade, capacidades que nós ainda não desenvolvemos. Então, falando do espírito, da alma, nós temos muito ainda a desenvolver nas próprias características humanas, porque o dia que nós tivermos alcance de 80, 90% das habilidades guardadas no nosso cérebro, nós estaremos já em outros mundos e provavelmente em outros corpos mais perfeitos. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria. E nada seria impossível. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As minhas palavras jamais passarão. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As minhas palavras jamais passarão. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As minhas palavras jamais passarão. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nos unamos em prece, elevemos um pensamento de paz e harmonia, mentalizando a presença amiga do nosso querido Mestre Jesus junto a nós, iluminando esse nosso ambiente de muita paz, de muita luz. Sintamos em nossos corações o calor divino da sua presença, da sua bênção, e nos sintamos melhores, felizes, gratos por todas as bênçãos que já reinam em nossos corações, e possamos encaminhar, levar aos nossos lares, aos nossos vizinhos, a todos que nos aguardam, as mesmas bênçãos de paz de Deus. Ó Mestre, a tua bênção aos hospitais, às casas de assistência, aos presídios, aos nossos irmãos que transitam pelas ruas, pelas praças, sem um lar, sem um conforto. Ali esteja a presença divina do amor e da luz, das melhores bênçãos, trazendo um pouco de paz e alento a esses corações. Bênçãos a esta casa espírita que se propõe a nos orientar na construção do Espírito, que possamos ser fortalecidos, iluminados neste projeto de autoiluminação. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos os corações encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja.